Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Tudo certinho? Tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí, porque nós aqui estamos todos bem, tá? Bom, vamos lá. Eu convido você a ficar nesse vídeo até o final. Mais informações muito importantes, tanto quanto dos outros vídeos. Então, eu convido realmente para que você preste atenção e vá até o fim deste vídeo, tá certo? Vamos lá. Lembrando também que os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a fé de ninguém. Não. Os meus vídeos aqui são somente a minha maneira de enxergar o sistema religioso depois de 20 anos de adventismo e nada mais. Se em algum momento, em qualquer vídeo meu que você tenha assistido, e você foi confrontado com aquilo que você acredita e quer conversar comigo, olha, você está vendo aí, ó, o meu WhatsApp está aí, me adiciona e a gente bate um papo. Tá certo? Bom, então vamos lá, vamos ao conteúdo do vídeo. Vamos lá. Ellen White e os pilares da validade profética. Nós vamos ver a passagem que dá base para estruturarmos a primeira coluna que estamos analisando e submetendo Ellen White como uma profetisa. Tá certo? Vamos lá. E diz assim: Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Ellen White, por tudo que você vem assistindo, é uma verdadeira profetisa de Deus? Tem que se questionar. E agora vamos à pergunta crucial, número 7, deste primeiro pilar que estamos analisando. E diz assim a pergunta: a visão de William Foy veio da mesma fonte que a de Ellen White, como ela afirma? Nós vamos trazer aqui também, analisar um homem que também pronunciou algumas visões e comparar com o que Ellen White fez com essas visões. Só que antes, não vamos esquecer de qual pilar estamos tratando aqui. Qual é o pilar? Vamos ver. É este o pilar. Honestidade e integridade. É sob este conceito do primeiro pilar que nós estamos analisando Ellen White. William Foy era um afro-americano que estava estudando para se tornar um ministro episcopal. E de acordo com Arthur White, Foy recebeu 2 ou 3 visões do fim dos tempos, convencendo-o a se juntar aos mileritas na proclamação do breve retorno de Cristo. Ellen White estava familiarizada com as visões de Foy. Ela o ouvira falar quando era menina e também possuía uma cópia do livro em que Foy relata suas visões. Ellen White fala de William Foy apenas uma vez nos vastos materiais que foram preservados de sua vida. De acordo com Ellen White, o reverendo William Foy endossou publicamente suas visões enquanto ouvia um relato de sua primeira visão. O material a seguir vem de uma entrevista entre Ellen White e o Sr. Doris Robson, seu secretário, em 1906. Vamos ler? Diz assim, vamos lá. Pergunta: você já teve entrevista com ele? Tive uma entrevista com ele. Ele queria me ver e conversei um pouco com ele. Eles tinham marcado para eu falar naquela noite e eu não sabia que ele estava lá. Eu não sabia a princípio que ele estava lá. Enquanto eu falava, ouvia um grito. E ele é um homem grande e alto, e o teto era bem baixo. E ele pulou para cima e para baixo, e ele louvou o Senhor, louvou o Senhor.
Era exatamente o que ele tinha visto, exatamente o que ele tinha visto. Mas eles o exaltaram, então acho que isso machucou, e não sei o que aconteceu com ele. De acordo com Delbert Brown, Ellen White está incorreta quanto à sua lembrança de que a fama profética de Foy o corrompeu. Ele aparentemente serviu ao Senhor em um ministério humilde pelo resto da sua vida. A esposa dele estava tão ansiosa, ela ficou sentada olhando para ele de um modo que isso o perturbou. Agora, disse ele, você não deve ficar onde possa olhar para mim quando eu estiver falando. Ele estava com uma túnica episcopal. A esposa dele sentou-se ao meu lado. Ele era um homem muito alto. Mas foram notáveis os testemunhos que ele prestou. Pergunta: então você assistiu às palestras que o Sr. Foy deu? Ele veio para dar isso direto ao salão, no grande salão onde nós frequentávamos, o Beethoven Hall. Isso foi bem pouco tempo depois das visões. Foi em Portland, Maine. Fomos até a Cape Elizabeth para ouvi-lo dar uma palestra. O pai sempre me levava com ele quando íamos. E ele ia de trenó, e ele me convidava para entrar, e eu ia com eles. Isso foi antes de eu conhecê-lo de alguma forma. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, agora vamos comparar as visões e ensinamentos de Ellen White e William Foy. Vamos ler? Diz assim: William Foy. Diante do portão estava um anjo alto e poderoso vestido com vestes puras e brancas. Seus olhos eram como fogo flamejante e ele usava uma coroa na cabeça que iluminava esta planície sem limites. O anjo levantou sua mão direita, segurou o portão e o abriu. E enquanto ele rolava sobre suas dobradiças brilhantes, ele gritou em alta voz para a hoste celestial: sejam todos bem-vindos. Ellen White. Jesus levantou seu braço poderoso e glorioso, agarrou o portão perolado, suas dobradiças brilhantes, e nos disse: vocês lavaram suas vestes em meu sangue, permaneceram firmes em minha verdade. Entrem. William Foy. Então eu contemplei incontáveis milhões de seres brilhantes vindo com cartas em suas mãos. Esses seres brilhantes se tornaram nossos guias. As cartas que eles carregavam brilhavam acima do brilho do sol. Ellen White. Todos os anjos que são comissionados para visitar a Terra seguram um cartão dourado que eles apresentam aos anjos nos portões da cidade quando eles entram e saem. William Foy. Então vi anjos subindo e descendo também da terra. Eles traziam notícias aos anjos registradores. Ellen White. Se os santos chorassem por desânimo ou estivessem em perigo, os anjos que sempre os assistiam voariam rapidamente para levar as novas. William Foy. Com uma voz adorável, o guia falou comigo e disse: aqueles que comem do fruto desta árvore não retornam mais à terra. Eu levantei minha mão para participar do fruto celestial, para que eu não pudesse mais retornar à terra. Mas, ai de mim, eu imediatamente me encontrei novamente neste vale solitário de lágrimas. Ellen White. Pedi a Jesus que me deixasse comer do fruto. Ele disse: agora não. Aqueles que comem do fruto desta terra não voltam mais à terra. E ele disse: você deve voltar à terra novamente e relatar aos outros o que eu revelei a você. Então um anjo me carregou gentilmente para este mundo escuro. Às vezes penso que não posso mais ficar aqui. Todas as coisas da terra parecem tão tristes.
Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você viu, né? William Foy, Ellen White. William Foy, Ellen White. Você viu as semelhanças. E agora, vamos contrastar os ensinamentos de Ellen White e William Foy. Vamos ver? Vamos ver o que diz aqui. William Foy. Eu vi mães com seus bebês nos braços em chamas. Os corpos dos bebês se tornavam como ouro transparente e em asas de fogo flamejante. Elas passavam cantando com vozes adoráveis e as mães profanas, clamando por misericórdia, afundavam abaixo. Ellen White. Tive uma conversa com Elder Matheson a respeito se filhos de pais descrentes seriam salvos. Contei que uma irmã me fez essa pergunta com grande ansiedade, afirmando que alguns lhe disseram que filhos pequenos de pais descrentes não seriam salvos. Devemos considerar isso como uma das questões sobre as quais não temos liberdade de expressar uma posição ou opinião, pela simples razão de que Deus não nos disse definitivamente sobre esse assunto em sua palavra. William Foy. Um anjo, então, apareceu voando pelo meio deste lugar sem limites e veio até o espírito de um daqueles que não tinham passado pela morte e gritou em alta voz dizendo: Esta é a minha mãe. Ele então se tornou seu guia. Ellen White. Jesus olhou para os túmulos dos santos adormecidos, então levantou seus olhos e mãos para o céu e clamou: Despertai, 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 vós que dormes no pó, e levantai-vos. Então houve um poderoso terremoto. Os túmulos se abriram e os mortos saíram vestidos com a imortalidade. Veja, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, né? Novamente comparando os textos, né? Contrastando os textos, quanta semelhança, né? Agora vamos a outros escritos que poderão também nos ajudar. Vamos a ele. E diz assim, vamos lá. Não há ocasião para questionar a genuinidade da experiência de William Foy. Lord Buruk sentiu que as visões que traziam evidências claras de serem manifestações genuínas do Espírito de Deus. Mais significativo, talvez, é o fato de que Ellen White, em uma entrevista em 1912, tratou sua experiência como genuína. Ellen Harmon assistiu a várias palestras dadas por William Foy lá no Beethoven Hall. Você viu aí a matéria dada como fonte, o testemunho de que ela realmente acompanhava ele. E ela também tinha uma cópia do panfleto de William Foy relatando suas visões. De acordo com Ellen White, William Foy a ouviu falar durante os primeiros dias de seu ministério e confirmou que suas visões eram consistentes com as dele. É interessante que a história de William Foy não surgiu até 1906, muito depois da morte de William Foy em 1893, o que torna a validação histórica da história de Ellen White quase impossível. Sua decisão de reforçar sua autoridade citando a experiência de William Foy quase força os adventistas a aceitar suas visões como inspiradas por Deus. Caso contrário, a aceitação de Ellen White de seu endosso realmente lançaria dúvidas sobre a integridade de suas próprias visões. Uma análise aprofundada das visões de William Foy e Ellen White, na verdade, revela poucas semelhanças e muitas diferenças. As semelhanças incluem a ideia de anjos usando cartões de ouro para registrar seu paradeiro e a dependência do céu de mensageiros angélicos para trazer notícias da terra. A presença de grandes discrepâncias entre William Foy e Ellen White lança dúvidas
sobre o suposto endosso de William Foy de suas visões como sendo exatamente o que ela tinha visto. De maior e muito maior importância é a revelação de William Foy mostrando que uma criança que morreu e precedeu sua mãe para o céu se tornou seu guia, uma posição teológica incompatível com as visões de Ellen White e inaceitável para a teologia adventista. Outra questão surge da declaração de Ellen White de que Jesus abre o portão do céu para os santos, enquanto William Foy atribui isso a um anjo. As duas sessões contêm muitas semelhanças verbais, sim, indicando que ela provavelmente estava se referindo ao panfleto de William Foy quando escreveu o seu próprio, uma prática que ela continuaria ao longo de seu ministério. Mas, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, embora a mudança de anjo para Jesus soe como uma diferença nas visões, ela poderia ser reconciliada pelo fato de que Ellen White equiparou Jesus a Miguel, o arcanjo, uma posição que os teólogos não adventistas considerariam antitrinitária. Ellen White não endossou o trinitarianismo. Os primeiros adventistas eram arianos, até que seu livro O Desejado de Todas as Nações foi escrito. Ela nunca se retratou do ensinamento de que Jesus é Miguel. Você, adventista ou não adventista, que ainda acredita em Ellen White como sendo a mensageira do Senhor, tem que me responder depois de meditar muito no que foi mostrado aqui de maneira sincera. Aqui nesse vídeo, os outros já foram. Por que Ellen White esperou até 1906, quando ela já era uma profetisa estabelecida, para revelar o endosso de William Foy? Por quê? Dadas as diferenças entre as visões de Ellen White e William Foy, é provável que William Foy tivesse endossado as visões dela como sendo exatamente o que ele tinha visto? Não sei, é uma pergunta que eu faço para você. Por que há tão poucas semelhanças entre as visões dos dois profetas, se elas são supostamente as mesmas? As poucas semelhanças entre as visões poderiam ser resultado do contato anterior de Ellen White com William Foy? É provável que os anjos precisem apresentar cartas douradas para documentar seus movimentos? É provável que o céu dependa de mensageiros angélicos para receber notícias da terra? Por que Ellen White estava incerta sobre a salvação de crianças de pais descrentes, se ela acreditava na visão de William Foy, que revelou que essas crianças seriam salvas? Como as visões de Ellen White e William Foy podem ser compatíveis quando um viu a alma dormir e o outro ensinou o conceito tradicional da imortalidade da alma? As lembranças de Ellen White parecem verdadeiras? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que ainda acredita em Ellen White, volte o vídeo, veja pergunta por pergunta e depois vai nos comentários e responde para mim o que você, como adventista ou ex-adventista ou não adventista que crê em Ellen White, se realmente essas perguntas elas se estruturam como uma verdadeira profetisa do Senhor, Ellen White. Porém, não vamos esquecer de qual pilar estamos tratando aqui neste vídeo. Você já sabe, nós estamos no primeiro pilar ainda. E se eu não me engano, essa aqui é a pergunta número 8. Tá certo? A pergunta crucial que nós fizemos e que você está vendo aí. Olha lá, a visão de William Foy veio da mesma fonte que a de Ellen White, como ela afirma? Certo? Agora, de qual pilar estamos tratando? Estamos tratando
do pilar honestidade e integridade. Tá certo? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, legal que vocês vieram até aqui. Um abraço a todos, fiquem na paz e até o próximo vídeo da continuidade desta série de Ellen White sobre o primeiro pilar. Um abraço a todos e até lá.